Massa. Boa tarde aí, pessoal que está chegando. Qualquer coisa, o pessoal quiser voltar nas aulas, é só abrir o que a gente gravar aqui, certo? Não tem problema não. A gente vai gravar desde o início. Minimizar aqui. Deixa no cantinho aqui. Bom, Fábio, tu quer iniciar ou inicia? Pode começar. Bom, o pessoal que está chegando agora, a gente vai dar uma aula geral sobre as técnicas de compreensão e leitura de texto em inglês, certo? Considerado o inglês instrumental. Reunir algumas técnicas intuitivas e também específicas, e a gente vai trabalhar elas em cima de duas questões que o Fábio selecionou aí da Unicamp. Não é isso, Fábio? Isso. E depois a Bom, gente vai fazer um formulário com mais questões, né, Darlan? Para isso, praticar. Formulário no Google Classroom. isso. Tanto já no novo Google Classroom, né? Para lembrar dos alunos que ainda não fizeram a migração, né? Fazerem, porque é importante que a gente vai começar a utilizar só aquele espaço, né? Então, é importante que todos façam a migração, né? Deixa eu iniciar aqui. Primeiro, antes de tudo, antes de a gente começar a utilizar as técnicas de interpretação de texto em língua inglesa, é muito bom a gente relembrar o que é que seria essa leitura, né? Essa construção de significado. Até coloquei aqui, build and meaning, né? Construindo significado. Não sei se para ti, Fábio, mas na época de faculdade a gente lia bastante, não é isso? Isso. E tem bastante assuntos específicos que a gente precisa meio que saber extrair informações, tem que ter um conhecimento prévio, não é isso? Isso. E é importante para a gente que está aqui, né, aprendendo inglês e pensar na língua inglesa como uma opção, principalmente para os vestibulares, para os concursos, para qualquer prova, né? E você, mas eu nunca fiz um curso de inglês, eu não sei inglês, assim, não posso fazer? Pode, né? Inclusive, até nas provas, né, nas questões do livro, né, alguns alunos se questionam como é que eu vou fazer, eu não sei inglês, né? Mas você não precisa saber inglês para ler um texto em inglês, né? E aí essas táticas, né, essas técnicas de técnicas de leitura, elas são muito importantes porque você consegue extrair daquele texto o necessário para você responder o que estão te pedindo, né? Sem você necessariamente dominar a língua. Tem metade do que você precisa, né? É que é metade do que você precisa, com certeza. Para Seria qualquer justamente coisa. a sua construção de significado, né? A utilização e extração de informações, mais experiências prévias, né? Isso. E é muito importante a gente dominar as linguagens verbais e as linguagens não verbais, né, Darlan? Por isso que quando a gente tem, por exemplo, essas imagens não estão aí à toa. Todas elas, quando você tem um texto, né, você pode, a partir da imagem, somar, são informações, somar essas informações para que você possa entender aquele texto, né, extrair as informações daquele texto. Pois então a gente pode perguntar, what the reader is looking for, né? O que é que o leitor está procurando nesse texto? Quais são as informações, né? Então a gente vai iniciar aqui com a primeira parte, né? As estratégias intuitivas e específicas. O que é que seriam as intuitivas, Fábio? As estratégias intuitivas, elas são as estratégias que você precisa de deduções, você pode fazer suposições ou usar conhecimentos prévios, como, por exemplo, em assumptions, palavras cognatas. As palavras cognatas são palavras que elas têm o mesmo significado, tanto no português quanto no inglês. Palavras repetidas no texto, né? Se aquelas palavras não se repetem, elas não se repetem a nada. Palavras cristalinas, que são palavras que nós já costumamos usar, e palavras nebulosas, que são palavras que você não entende de primeira, mas ao longo
do parágrafo e do contexto, você consegue compreender, né? Entender. E aí, elas são intuitivas justamente por isso. Porque você não é algo tão concreto. Você vai usar uma série de instrumentos, de suposições, de conhecimentos para deduzir aquele texto. E as específicas seriam o quê? Eu diria que, até, eu vou só comentar as intuitivas, seria aquelas que você naturalmente já faz por conta própria, né? Qualquer aluno que pegar um texto, ele vai interpretar uma imagem, vai ver as palavras repetidas, vai ter alguma base que ele já tem do dia a dia, palavras que ele já conhece, são as palavras cristalinas, né? É aquela parte que ele consegue se virar só, né? Já as específicas é o que a gente vai tentar trabalhar aqui, né? Seria o esquema e o scan, né? O esquema, você utilizar essas técnicas intuitivas, tentar associar o máximo, obter o máximo de informações a partir do texto, né? E o scan, você ser bem específico, procurar algo que a pergunta já está questionando, né? Se você quer achar um número, se você quer achar um nome, se você quer achar uma frase em específico, um dado, certo? Que a gente vai utilizar, vai juntar essas informações. Né? Você quer falar alguma coisa? Sim, o skimming e o scanning seriam as estratégias e a aplicação das estratégias intuitivas, né? Porque no skimming, tanto no skimming quanto no scanning, você vai utilizar todas essas estratégias intuitivas ao longo do texto, né? Do que você precisar, do como você pode utilizar, você vai utilizá-las tanto no skimming quanto no scanning, né? Deixa eu passar aqui para as intuitivas. A primeira delas seria o assumption, né? Assumption seria o quê? O assumption é o breaking predictions, ou seja, você vai fazer suposições, né? Previsões. Né? E aí é muito importante nessa parte você, primeiramente, entender o que é que o texto está querendo lhe dizer e quais são as informações primárias do texto. Então, provavelmente um texto, e a gente não está falando texto, gente, a gente não está falando só o texto escrito, mas pode ser também um gráfico, um infográfico, pode ser uma charge. Né? Então, tudo isso tudo isso é texto e tudo isso você pode extrair. Você não extrai só das palavras, você extrai o significado também das imagens. Né? Por isso que nós temos aqui, por exemplo, né, essa primeira foto, que é Seria até bom que um dos alunos tentasse interpretar, né? Fazer essa parte de interpretação não verbal, né? Tem alguém que tem interesse aí? Júlia, o Amai. Tem alguém que tem interesse? Repete aí, por favor, o interesse em quê? Tu conseguiria interpretar somente a informação que está contida nessa imagem aqui, essa primeira imagem? A primeira imagem, aparentemente, o pai está brigando com o filho. Você consegue extrair mais alguma informação? A mãe está lá atrás, observando. Você acha que o filho fez alguma coisa boa, ruim? Ruim, que o pai está brigando, então provavelmente foi ruim. Fica mais fácil de notar isso ou mais difícil, Felipe, para ti? Essa foto aí é fácil de notar, pela expressão facial que ele está fazendo. O filho tá tipo triste, o pai tá brigando com ele, tá de cabeça baixa, essas coisas. Show. É justamente isso. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Observar as imagens, observar esses contextos, porque a partir dessa imagem, você já pode pensar, bem, o texto deve estar falando sobre conflitos familiares, ou conflitos entre pai e filho, né? Alguma coisa do tipo. Até porque nós temos também aqui a mãe, né? Aqui uma mulher atrás, a gente supõe ser a mãe. Então, a gente já tem uma primeira noção, né? A gente faz suposições. E a segunda imagem, quem é que pode... Essa imagem aqui do meio, quem é que pode... Fazer alguma dedução, né?
fazer alguma dedução, achar o que está podendo falar. Alguém consegue deduzir? A Sara, sei lá, a Mai, Isabelle. Isabelle, a Mai. A segunda imagem parece ser o oposto da primeira, né, Fábio? Sim, certamente. Ele aqui já mostra uma imagem bem mais feliz, né? Uma imagem bem mais contente. E as cores também, né? As cores elas podem dizer muito, né? Então a cor amarelo, né? É a cor alegre, a cor do sol, né? Geralmente, se você for observar, é uma cor que está associada a verão, associada à alegria, associada à praia, né? Associada Até a uma coisas curiosidade, boas. né, Fábio? Hã? Uma curiosidade no inglês, né? O pessoal utiliza muito as cores para poder expressar sentimentos, né? Isso. Por exemplo, a cor azul inclusive você vê muito em músicas, né? Tipo, I'm feeling blue, né? Tipo, eu estou me sentindo azul. Na verdade é triste, né? Porque há uma pesquisa que a cor azul é uma cor que traz melancolia, uma cor que traz tristeza, né? Então se utiliza o azul como a cor da tristeza, né? Coldplay que utiliza bastante isso, né? A música Yellow, Sim, Blue, tem bastante na música de Coldplay, né? Se vocês quiserem pesquisar depois. a teoria Já das cores. isso, já a terceira imagem, ela já seria algo triste, né? Mas Sim, traz outra informação além disso, né? Além do choro, seria o quê? Seria uma dor de cotovelo, uma uma tristeza. desilusão amorosa, né? A gente a imagem por ser o Bart, né, dos Simpsons, ele ser um pré-adolescente, um adolescente, também pode dar informações sobre de quem eu estou falando, né? Se eu estou falando de uma pessoa adulta, se eu estou falando de uma criança, como é uma imagem de uma criança, né, ou de um adolescente, provavelmente o texto vai estar falando sobre essa faixa etária, porque não faria muito sentido eu estava falando de adulto ou de pessoas idosas e ter na imagem uma pessoa jovem, né? Assim, uma criança. Não faria muito sentido. Então, É isso até pode ser legal a gente tocar num ponto que a gente falou no início, sobre as experiências anteriores, né? A Sim, obtenção da informação nas experiências anteriores. Se no lugar do Bart, um adolescente, tivesse uma pessoa mais velha, por que ela estaria chorando? Provavelmente ela perdeu o companheiro, ia falecer. Já uma pessoa mais jovem, ela dá aqui significado, seria uma desilusão amorosa. Tudo isso remete à experiência também, né? sim. É uma experiência de uma memória fotográfica, da memória visual que a gente tem, de associações, né? De que geralmente, quais são as associações que nós fazemos, né? A imagens, a pessoas, né? A faixas etárias. Isso pode ajudar muito, porque para você ler um texto, para você usar essas estratégias, você precisa se utilizar de todo o seu conhecimento prévio. E não acha que vocês não têm. Todos nós temos, porque nós lemos muito, vivemos muito, né? Vemos muitas publicidades, muitas imagens, muitos textos verbais e não verbais, né? A gente, das próprias redes sociais, a gente lê muito. Bastante. Vamos aqui para a próxima. Bora. O esquema. Esquema é uma técnica, né? O que, é que seria essa técnica? O que é que consiste? To skim, Seria né? Que é basicamente ler rapidamente. E tentar aí ler o mais rápido possível, né? é fazer uma leitura rápida. Essa estratégia é uma estratégia de quando você quer fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida, mais apressada mesmo, né? O scanning ela já é o oposto, porque ela é uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, né? E o skimming é uma leitura mais rápida, mais objetiva. Quando você, por exemplo, se eu tenho uma questão e a questão ela está pedindo um certo dado, né? Como a gente vai ver mas nos exemplos, vai de um certo dado. Eu já sei o que o enunciado está pedindo. Então, eu vou no texto e vou procurar exatamente aquilo que eu quero daquele texto, né? Qual é aquela informação. Então, eu vou fazer uma leitura mais rápida.
né? Às vezes isso pode ajudar bastante. Ao invés de você ler todo o texto, né, e pegar todas as informações, porque muitas vezes, por exemplo, no Enem, o que acontece é quando você tem no comando da questão, no enunciado da questão, você tem pedindo uma coisa, uma informação, por exemplo. E aí você vai ler o texto todinho, colher todas as informações do texto para responder sobre só aquela informação. Então, às vezes, é mais vantajoso você ler primeiro o enunciado, ler primeiro o que está sendo pedido, e aí você vai atrás no texto dessa estratégia, né? Desse texto, né? Do que aquela informação quer no texto. E aí o skimming, ele consiste basicamente nisso, de você olhar sobre o texto rapidamente, fazer uma breve leitura, captar o assunto geral e fazer uma leitura objetiva. No final das contas é isso. E aí como é que a gente faz isso? Através das palavras repetidas, das palavras cognatas, as palavras cristalinas e palavras nebulosas, que são estratégias intuitivas, né? Então o skimming ele utiliza de várias dessas estratégias intuitivas, né? Eu diria que seria uma das técnicas que a gente utiliza para resolver questão rápida, né? Sim, com Precisa certeza. de aproximadamente 3, 4, 5 minutos para resolver a questão do Enem. Então, uma dessas técnicas é reduzir esse tempo, né, de resposta que a gente teria para resolver uma questão. Então, a gente empregaria basicamente algumas das técnicas intuitivas que a gente vai falar já, né, um pouquinho delas. A gente tenta diminuir o máximo o nosso esforço em interpretar o texto, não é isso? Isso. Vamos E aqui assim, pra... o skimming, ele não é chutar, né? Você não está chutando. É uma estratégia de leitura. Você está lendo o texto. Agora você está lendo objetivamente, né? Então, realmente não é nem quando você tem, sei lá, 90 questões, mais uma redação, mais um monte de coisa. Você não tem, às vezes, tempo de ficar lendo todo o texto, captando todas as informações do texto, né? E também não dá para você se desesperar porque não sabe uma ou outra palavra do texto. Então você precisa fazer uma leitura rápida e objetiva. É uma estratégia, né? Quase uma guerra, né? É uma guerra, assim, é uma estratégia de guerra. Vamos lá. O que seria as friend words, né? O pessoal ouve muito disso, né? Friend words ou palavras cognatas. Só perguntar para pessoas que estão. Tá claro, pessoal? A gente está se Vocês estão fazendo conseguindo entender? entender? Tá de boas? Sim. Massa. Tem alguém acompanhando ainda? Tá aqui. Eu estou acompanhando. Tá dando para entender, Júlio? Tá sim. Tá de Ótimo. boa? Uhum. Vamos lá, né? Bora. Friend words. O que seriam as palavras cognatas friend words, né? Eu vou até antecipar aqui. É bom a gente lembrar que a nossa língua, ela não nasceu do nada, não, né? Ela veio antes de uma outra língua. Ela seria... ela tem um ascendente, né? Que a gente chama... A gente tem uma língua mãe, né? É, a língua mãe. O português, ele seria uma mistura de latim, né? Com... Não me lembro agora... mas com uma das línguas que formaram o espanhol e português. Seria uma das línguas que formaram espanhol e português, né? É uma mistura de latim com outra língua, se não me engano. Já o inglês seria uma mistura de 3 outras línguas, né? Língua celta, anglo-saxã e latina, né? E o inglês também tem as raízes do norueguês também. Norueguês também, né? Pois é, então todas essas línguas têm palavras que tiveram o mesmo princípio, né? A mesma família. Por isso existem alguns exemplos em que palavras são muito parecidas, tanto no inglês, como no alemão, como no português, né? Até o Fábio colocou alguns exemplos aqui que ele tirou da internet, que conseguiu do material dele, né? Sim. Pode explicar aí, Fábio. Diz aí. Pronto. As palavras cognatas, né, as friend words, é como o Darlan falou, são palavras que têm o mesmo significado, e ela tem o mesmo radical, né? E ela tem o mesmo significado. Por exemplo, né, function. Function, função em inglês, function em alemão, todas essas línguas técnicas, todas essas palavras, elas, se você vê no texto, elas querem falar justamente, dizer justamente o que elas estão dizendo, né? Function é função em inglês, né? Então não tem muito segredo, né? São palavras
que são iguais, têm o mesmo significado em qualquer língua. O que a gente precisa prestar atenção são nas falsas amigas, né? Como, por exemplo, nesses 4 exemplos aqui. Que é o parents, lunch, to pretend, fabric. Né? Então, ainda tem várias outras. Vamos por testar exemplo, aqui para ver se elas são tão amigas assim. Sim. Jura, parents para ti seria o quê? Essa primeira palavra aqui, que seria para ti? Para mim, parents para mim é parentes, só que eu vi que são pais. No inglês são pais. Exatamente. Segunda palavra, lunch. Não sei. Não sabe? Alguém sabe o que é lunch? Seria o quê? Tem alguém que quer chutar? Sara, Breno, Júlia. Vocês têm ideia que seria o lanche? Alguns têm a tendência de dizer que seria o lanche, né? A merenda, que a gente costuma chamar aqui no Ceará, né? Mas, na verdade, o lanche seria o quê? Porque lunch, né? Se a gente for na lógica das palavras cognatas, lanche, né? Mas, na verdade, lunch é almoço. Já o verbo to pretend, né? Essa terceira aqui, ó. Seria o quê? Alguém escuta alguma tradução? Pretend. Pretend. É pretender, Fábio? Não. O pretend, muita gente confunde com pretensão ou pretender, né? Mas pretend é fingir. Exatamente. Fabric. Fabric seria o fabric, né? Que não é fábrica, né? E sim tecido. Fabric. É o tecido. Então a gente tem que ter atenção nas falsas amigas. Mas como é que eu vou saber quais são as falsas amigas? Leitura, é uma prática. A gente pode vamos até disponibilizar, né, Darlan, depois uma lista com os falsos amigos mais comuns. Sim. Mas não tem muito, assim, não tem muita regra. Porque essa questão dos falsos amigos é uma questão de vocabulário. Então, é leitura, é você ler mesmo, assim, não tem muito segredo. Aí você vai aprendendo os falsos amigos. E é muito comum, gente, errar, assim, achar que se confundir, né? Por isso que é tão importante a gente aprender quais são esses falsos amigos. Mas a boa notícia é porque tem mais amigos do que falsos amigos, né? Isso. Tem mais inimigos no espanhol do que no inglês, né? Com certeza, No espanhol tem bem mais inimigos, digamos assim. Vamos aqui para a próxima sessão. Deixa eu ver aqui. A próxima são as palavras repetidas, né? Essa daqui é uma estratégia que a gente pode utilizar para diminuir nosso trabalho na leitura do texto, né? Isso. O que seriam essas palavras repetidas? Existem várias palavras que têm o mesmo radical, ou seja, a mesma raiz, o mesmo início, né? Como social aqui, né? Socialism, social, socialist, socialize, né? Todas essas 4 palavras aqui, elas têm o mesmo início, a mesma raiz. E elas têm um significado muito parecido, muito próximo, né? E elas podem se repetir bastante em um texto, dependendo do contexto, né? Sim. Porque uma palavra, quando ela é repetida muitas vezes, não é à toa, né? Então, é porque ela é uma palavra importante para a compreensão do texto, para o tema do texto. Então, é importante que a gente... O bom das palavras repetidas, elas geralmente são muitos verbos, né? Geralmente é verbo, substantivo e adjetivo. Então, geralmente, essas são as palavras repetidas, né? Daí, quando você vê socialism, social, socialist, socialize, essas palavras, quando você vê muito, eu não sei qual é o tema desse meu texto. Mas, se você está vendo socialismo, social, então é alguma coisa a ver com teoria social, com, sei lá, com socialismo, com sociedade, com economia, né? Porque é o regime socialista, né? E às vezes se você fala socialismo,
pode até aparecer capitalismo, né? Que é o capitalismo. Então, assim, você vai fazendo essas conexões, né? Isso realmente, como o Darlan falou, isso diminui bastante o nosso trabalho na hora de ler o texto, de interpretar o texto, porque você já... Quanto mais palavras você conhecer, ou você deduzir, mais fácil vai ficar de você compreender o sentido do texto, né? Certo. O que vai acontecer? Daqui a 10 minutos vai se encerrar essa transmissão. Eu vou reiniciar outra, certo? Não tem problema não. A gente continua com a aula. A gente vai seguindo aqui, quando parar eu retorno. Vocês fiquem atentos aí que eu vou colocar no grupo novamente, tá ok? Show. Vamos aqui para a próxima. A próxima agora é palavras cristalinas, não é isso? O que são as palavras cristalinas? As palavras cristalinas são as palavras cujo significado nós já usamos muito no português, né? Nossa língua já incorporou. São palavras que nós já acostumamos, já sabemos o significado delas, porque nós geralmente usamos no dia a dia, né? Por exemplo, love, show, expert, online, shampoo, feedback. Todas essas palavras a gente costuma utilizar. Se a gente for no Instagram, a gente fala o quê? Story, feed. Como é que vamos organizar? Vou organizar o meu feed. Tem gente que organiza o feed. WhatsApp também. WhatsApp. Tem muito dessas palavras. Qual que tu falou, Darlan? Não, falar em inbox. Inbox. Direct. Então, todas as palavras... E aí nós temos uma vantagem, assim, né? Há uma vantagem porque a gente consegue... Nós somos uma sociedade, uma língua que incorpora muitas palavras em inglês, né? Nós incorporamos muito, não traduzimos para o português, nós incorporamos em inglês e utilizamos. Então, isso dá uma vantagem no texto porque a gente acaba... Parece que não, mas a gente já conhece muitas palavras em inglês, porque a gente utiliza muito, né, o inglês. A gente utiliza muitas palavras em inglês, né? Todo mundo fala, eu vou aqui pro show. Qual foi o melhor show da sua vida, não é? Qual foi a melhor apresentação musical? Você pode até falar apresentação musical. Né? Hã? Concerto, deveria ser concerto. Mas a gente fala muito show, né? Assim, show. É muito... Até como gíria, né? Tipo, show. Tá, show. Verdade. Top. Então a gente tem essa vantagem. Que o top pode ser o top, né? De bom, né, top trend, mas o top também pode ser de que tá em cima, né? Top. Que é Tem vários. Tem, sei lá, shopping. Acho que não tem nenhuma palavra em português para shopping. Shopping. Seria centro comercial, né? Seria centro comercial, mas ninguém fala centro comercial norte, né? Ou norte, centro comercial norte Jockey. A gente não usa, é Norte Shopping Jockey. A gente falar isso, o pessoal se perde. Centro comercial não tem esse uso, né? Sunday, né? Que deu um exemplo ontem. Sim, o Sunday, que também é um falso amigo, né? Porque Sunday tem o Sunday, que é o sorvete, e tem o Sunday, que é o domingo. Sunday. Então também tem que prestar atenção. Tem vários. Vamos aqui. As palavras cristalinas são aquelas que são mais claras, né? Isso. E as palavras nebulosas? As palavras nebulosas são palavras que a gente não sabe o significado de imediato. A gente não sabe assim, que palavra é essa. Mas a partir do contexto total do parágrafo, da frase, dos outros significados, você acaba deduzindo o que é que aquilo significa, né? O que significa... Então, é muito interessante esse conceito, as palavras nebulosas são importantes. Primeiro, porque se você está lendo um texto, você tem um tempo para responder aquelas questões, você não pode
primeiro, não ler o texto porque não conhece algumas palavras, ou ficar preso nessas palavras, não pode. Então, você tem que, a partir dos outros significados, das outras estratégias, né, intuitivas e as intuitivas e as específicas, pegar o significado dessas palavras, né? Então, é muito importante que a gente, a partir dessas palavras nebulosas, a gente ache o significado delas a partir do contexto geral, a partir do contexto da frase, do parágrafo e tal. Aquela Entendido? palavra que é chata, né? Que a gente vê o texto todinho, mas no final a gente acaba reconhecendo o significado, né? Às vezes você não conhece de imediato, mas a partir do contexto, da história, do que é que o texto está querendo dizer, você acaba entendendo, né? Qual é o sentido daquela palavra. Então, é importante você ter as palavras nebulosas como uma estratégia, né? E como é que eu vou entender isso? Quando alguém está falando, às vezes num filme, e aí você, ou tá alguma coisa que você não consegue entender, mas às vezes você consegue entender só pelo sentido da cena, né? Então é importante que a gente saiba as palavras nebulosas, assim, que a gente tenha Com como isso, a estudar as gente palavras fecha nebulosas. as estratégias de scan, né? E a gente vai para scan, né? Isso, Que seria escanear, examinar, né? isso. Essa técnica a gente utiliza para quê? Para a gente ir direto ao ponto, né? A questão me pergunta sobre o número de adolescentes que frequentou a escola. Para que eu vou ler informações sobre a escola ou sobre o adolescente se eu não quero isso? Eu quero uma pergunta específica, né? Então, eu vou escanear, vou atrás das palavras qual ele utilizou a pergunta, né? Isso. Eu digo que essa é a mais rápida que existe, né? Mas também pode ser traiçoeira, né? É porque a esquerda é examinar. Então você vai ler o texto todo, né? Você vai pegar, ler, você vai parar e você vai captar todas as informações do texto. Então, a depender do seu tempo, você pode, é melhor usar o skimming, né? Então você precisa, na hora, escolher, assim, qual é a melhor estratégia que eu vou utilizar. E colocar na balança, né? É É, melhor utilizar o scan e ganhar tempo ou utilizar o scan e eu ter boa informação? Vai isso. depender do que você tem na questão, né? Depende da questão. E às vezes depende do texto também, né? Porque, por exemplo, se o texto for uma charge ou um infográfico, às vezes vale a pena usar o scanning, porque não tem muito o que ler, assim, de ler verbalmente, né? Mas você tem várias informações não verbais, então várias imagens. Então vale a pena você parar e ler aquelas imagens, tentar interpretar aquelas imagens, porque elas podem te dar muita informação. Vamos lá. Aqui a gente tem duas questões. Dá para resolver em 1 minuto e meio, hein? Não, eu acho melhor a gente abrir outra Eu acho chamada. melhor encerrar aqui, né? E iniciar outra Isso, a live, parte né? 2. Certo? Pessoal, fica atento aí que eu vou colocar o link, viu? Só Tá encerrar certo. aqui. Até agora tudo tranquilo, gente? A gente aproveitar esse 1 minuto para tirar alguma dúvida rápida. Vamos tirar logo uma dúvida, né? Vocês conseguiram pegar o quê de conteúdo? Vocês conseguiram entender tudo? Tem alguma coisa que ficou meio assim, mais ou menos, que você não conseguiu pegar direito? Para mim, conseguiu ficar bem claro sobre as palavras cristalinas, que é a que a gente usa no dia a dia, as Massa. palavras nebulosas, que a gente deduz através do contexto. Uhum. Então, para mim, tá fácil, tá bom. Vocês estão gostando do estilo da aula? Sim, eu até indicaria todas as aulas, por enquanto que a gente está nessa quarentena, ser assim, porque é muito melhor. Uhum. Eu acho que vai dar uma boa estratégia mesmo. É uma boa estratégia usar. A gente começa a adotar, né? Ver o que a gente pode Principalmente fazer. na parte de linguagens. Eu acho que, Sim. já que a gente estava vendo que estava tendo um problema de adesão menor, né, na parte de linguagens, a gente pode começar a utilizar isso. Até vamos compartilhar isso em reunião. Isso. E as Massa. pessoas, tipo, marcar presença sobre as pessoas que estão na Sim, já reunião. pode marcar. Não, Pois é. sim. Não, isso aqui, gente, ó.
antes que acabe. A gente vai disponibilizar o áudio, vai disponibilizar o vídeo no YouTube da escola, né, Darlan? Vai disponibilizar tudo. Então, quem não puder ou quem não, a gente também vai disponibilizar. Tá certo. Já a gente volta. Já a gente volta.